programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o impacto digital, mídia e entretenimento. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o pós-doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor pesquisador no programa de pós-graduação em Linguística do Departamento de Letras Vernácula do UFC, Dr. Júlio Araújo, onde coordena o grupo de pesquisas do IPERGED. Atua na área de Linguística Aplicada, em Interface, e também, à luz da Interface, estuda relações entre linguagem e tecnologia digital. O outro convidado é o professor Ismael Furtado, ele é professor do curso de Sistema e Mídia Digital da Universidade Federal do Ceará. O outro convidado é o Marlon Silveira, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Estácio e assistente de marketing e analista de redes sociais da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Mesmo concordando com Stephen Hawking, autor de O Universo numa Casca de Nós, quando afirma que atualmente nossos computadores continuam sendo superados em potência computacional pelo cérebro de uma simples minhoca, nós vivemos num mundo de comunicação generalizada. Computadores, antes do tamanho de um carro, passam a ser colocados nos pulsos e já ocupam praticamente todos os espaços. Seres humanos e máquinas hibridizam-se. Rede passa a ser a palavra básica do mundo contemporâneo, redes que ligam regiões e culturas vivas, que possibilitam a multiplicação de visões do mundo. Para o pensador Humberto Eco, a internet permite o acesso indiscriminado ao saber universal. A filtragem, que antes era apanágio da igreja e da ciência, agora passa a ser feita pelo próprio indivíduo, sozinho, frente à telinha. Para ele, o acesso à informação na internet, anos depois da chegada da enciclopédia, possibilita aprender hoje, em poucos dias, um conhecimento que antes levava toda uma vida para ser obtido. O impacto provocado pela revolução digital na vida das pessoas tem feito com que velhos hábitos de diversão sejam gradualmente substituídos por novas formas de entretenimento dentro de casa dos brasileiros. Com isso, a tecnologia tem se tornado a principal aliada do consumidor na hora do lazer. O gasto global com serviço de mídia e entretenimento foi de 1,6 trilhão no ano passado e deve chegar em 2,1 trilhões até 2016, segundo a Global Mídia e Entretenimento. Esse crescimento será sustentado, sobretudo, pelo crescimento da distribuição digital em oposição à distribuição física de mídia e entretenimento. Os senhores concordam com Peter Drucker, que, ao completar 92 anos, em 2001, afirmava que a atividade tradicional mais afetada pela nova tecnologia nos próximos 20 anos será a educação? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Dr. Júlio Araújo. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com os meus colegas, com essa figura simpática e fantástica que é o Jonas Luiz. Segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, discutindo sobre essas questões. A primeira coisa que eu levantaria é que a educação, enquanto estratégia humana de sobrevivência, ela é situada e contextualizada. Logo, em qualquer momento da história letrada humana, ela vai se utilizar das ferramentas que são de sua época. Então, se nós voltarmos para o Paleolítico Inferior, por exemplo, nós vamos ver que aquelas pessoas que tentavam habitar provisoriamente as cavernas, quando elas mudavam de lugar, elas tratavam de fazer pinturas na parede, não era para enfeitar, mas era para se comunicar, porque um outro grupo humano que fosse chegar ia ver que aquela tecnologia foi usada para avisar: olha,
aqui tem mamutes, à noite pode que feras, animais gigantes podem entrar aqui. Então, toda uma comunicação e bastante sofisticada era deixado ali na parede da caverna. Os tempos passaram e a escrita cuneiforme surgiu. Então, percebeu-se que a argila molhada poderia ser também uma tecnologia poderosa de escrita e comunicação. E as pessoas passaram, então, a escrever na argila. E o tempo se passou e os fenícios descobriram outras formas de escrita e vieram, então, o pergaminho, o papiro e o códex. E hoje nós estamos numa era das telas digitais. Então, se a escola é uma agência de letramento e ela quer emancipar a pessoa humana, ela precisa, de algum modo, fazer o que ela sempre fez, trazer as tecnologias para dentro dela. O giz, o quadro, o pincel, o caderno, são tecnologias que hoje já sofrem eu não diria sofrem, mas graças a Deus, já estão no processo de invisibilidade. Isso é muito bom. Por exemplo, nós não estamos aqui falando sobre o papel do caderno, nem da borracha, nem do lápis na escola. Mas a gente vai falar sobre o papel das telas digitais que ainda não estão nesse processo de invisibilidade. Então, elas são relevantes, essas tecnologias, não porque elas tornam a escola moderna, é chique, é bonito, ou vai substituir, ou porque nós estamos diante de algo que algumas pessoas chamam de nativos digitais. Os meninos já nascem nessa época, portanto, do ponto de vista cognitivo, eles são poderosos, inteligentes. Não se trata desse ufanismo, né? O que a escola tem que fazer não é colocar no altar a tecnologia e se prostrar diante dela, mas reconhecer que por meio da tecnologia digital, cenas de letramento, de emancipação, novas práticas de leitura e de escrita vão estar em curso e podem servir, sobretudo, né, para emancipar a pessoa humana, para ela crescer, ser melhor. Então, de antemão, acredito que é esse o papel da escola quando se trata de tecnologia digital. Ok, professor Ismael Furtado. Olha, eu acho que o principal impacto ela se dá na cultura. A gente pensa a escola como um lugar de produção do conhecimento, quer dizer, um lugar que não está separado da sociedade, né? Portanto, está profundamente permeável a todas as transformações que estão acontecendo dentro da sociedade. Eu acho que a principal mudança ela se dá na cultura, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente produz, recebe, tem acesso, distribui, compartilha conhecimento. E nesse sentido, assim, eu fico me lembrando, assim, a escola é quem mais sofre. A escola vem sofrendo há muito tempo, né? Sempre teve sempre existiu uma discussão, uma certa crise entre o que acontece na escola e o que acontece fora da escola. Eu acho que esse processo de digitalização, as mídias, redes, ele aprofunda isso, aprofunda essa discussão. Quer dizer, a escola, se ela prepara o cidadão para a vida na sociedade, ela não pode ser um lugar diferente da sociedade. Né? Não pode ser um lugar diferente. Então é muito estranho, é incômodo, eu diria até que é insustentável você pensar um lugar de formação e preparação para as pessoas que guarda uma profunda diferença com o que existe na cultura. Quer dizer, na maioria das escolas, nós estamos na oralidade, nas aulas magistrais, que são apresentações longas, orais, expositivas, para uma garotada, e o Júlio se referiu aqui aos nativos digitais, que é profundamente veloz, acelerada, que quer informação rápida, que tem que ter as respostas prontas, que tem acesso a um conteúdo sensorial muito rico, muito intenso, rápido, e ele, quando se depara no universo da escola, vê um outro mundo. E aí eu vejo, não só nos mais jovens, eu vejo também já nos adultos, assim, eles são inquietos, eles não conseguem ficar na sala de aula, e é difícil aguentar uma aula de 40 minutos, quando a aula é um lugar, um espaço diferente do que se tem lá fora. E aí, assim, não guardo nenhuma ilusão de que a escola vai ser uma espécie de videogame, ou que vai ser engraçado, ou divertido, ou lúdico, aprender em algum momento. Não, acho que não. Acho que o processo de aprendizagem ele é doloroso mesmo, ele não acontece dessa forma tão instantânea de algo
que vem e provoca esse conhecimento. Ele exige reflexão, exige tempo, né? Mas é preciso se valer do que está sendo usado pela sociedade lá fora. E acho que nisso a gente tem uma certa urgência. Assim, precisamos fazer com que a escola seja um lugar muito mais parecido com a vida na sociedade do que ela é hoje. Acho que hoje tem um certo distanciamento, eu diria até um fosso comunicacional entre o universo da escola e o universo da vida real. Ok, Marlon Silveira. É interessante ver essa contribuição das redes sociais na educação, na cultura, no entretenimento, e ver o quanto ela vem agregando, ela vem somando, ela vem fazendo esse diferencial. Na educação, nós podemos ver esse crescimento, né, onde justamente ele sai daquela lousa, daquele antigo processo, e hoje a gente vai para a informação digital, para a era dinâmica, para a era ágil. Então, o que eu acho importante ressaltar é que as redes sociais estão aí fazendo parte em cada segmento, seja na educação, seja na cultura, no entretenimento, no cinema, né, no nosso audiovisual. Então, vai ter a rede social está começando a tomar uma proporção a cada ano gigantesca. E nós estamos inseridos nesse processo. Então, a educação, eu acho que com a lousa digital, muitos colégios estão aderindo, né, esse procedimento da lousa digital, né, que sai justamente daquela mesmice da sala de aula, né? Então, com isso, além desses benefícios, dessas ferramentas, nós só temos a ganhar, né, utilizando essa ferramenta, utilizando as redes sociais. Pois é, eu queria colocar aqui o professor Júlio na conversa. Como é uma sala de aula? Como é essa sala de aula física hoje? Por que essa sala de aula física, a sua maioria ainda, professor, ele tem que colocar aquela carteirinha um atrás do outro, certo? Não tem nada, como o professor mesmo disse, né, o Júlio, não tem nada em cima daquela mesa, ainda tem o professor no discurso oral, né? Naquela aula, alguns ainda, né? Você falou que não tem mais giz, que ainda bem que não tem mais giz, né? E que a lousa não é mais um quadro negro, né? Mas ainda existe aquela fileira, aquela normatização, né? Aquele ritual. Entende? Isso não estressa esse aluno que vive nesse mundo de comunicação generalizada do que falamos? Olha, eu quero concordar imensamente com o professor Furtado, na medida em que, na palavra dele, a escola é mostrada como um ambiente que, embora situado historicamente, dos muros para dentro, ela elabora uma paisagem, uma cena bem distante do que acontece lá fora, né? Eu sou a favor de que a escola tenha vários cenários e, às vezes, é necessária a fila indiana em certas situações. Na grande maioria, ela não é precisa, ela não é necessária. Então, a maneira como nós organizamos a sala de aula parece revelar muito acerca daquilo que a gente compreende como o que deve ser a escola. O próprio uniforme escolar, tudo bem que na situação social de hoje, o uniforme escolar diferencia quem é da escola e quem não é, questões de violência, isso é muito importante. Mas subjacente ao uniforme escolar e as cadeiras todas iguaizinhas, tem uma ideia de que cale a sua voz diferente, seja igual a todos, porque esse aqui é um espaço da homogeneidade, não da heterogeneidade. E isso vai rivalizar enormemente com a polifonia digital que, por exemplo, a internet, nesse momento chamado de Web 2.0, permite. Né? Como o Marlos falou, por exemplo, as redes sociais é uma grande polifonia, muitas vozes estão ali. Só que a minha grande preocupação é não entrar num discurso em que certos recursos digitais na escola que vão compor a cena e modificar a estrutura, às vezes, da sala de aula se organizar, não é, sob hipótese alguma, garantia de revolução ou aprendizagem. Porque muitas vezes, por uma mera vaidade e também por um mero discurso fanista, está por detrás
da lousa digital ou do laboratório de informática ou dos tablets uma ideia ingênua de que isso vai gerar aprendizagem. Eu conheço pessoas, eu conheço uma história muito triste de uma cidade esquecida no interior do Nordeste, em que a professora, completamente esquecida pela prefeitura daquela cidade, ela dá aula, ela improvisou, ela é funcionária da prefeitura, concursada. Não há escola para ela trabalhar. O que é que ela fez? Ela improvisou o quintal da casa dela, fez uma sala, o esposo dela fez uma taperinha de palha e eles conseguiram uma grande tábua para ser a lousa e ela e o marido queimam madeira. E a tecnologia dessa professora é o carvão, esse é o giz dela. Ela acaba a aula toda escura, toda suja, né? Porque o carvão vai sujar. Mas ela não tem como fazer, porque não há interesse político de fornecer letramentos digitais na escola. Alguma outra escola de regiões mais urbanas recebe algum material e algum treinamento para os professores como forma de dar alguma satisfação à sociedade. E como nós temos uma tendência a nos insular naquilo que somos, a gente tem a ilusão de que todas as outras escolas têm aquilo que a nossa tem. E está nos indicadores dessa prefeitura, desse município, que há uma escola lá quando ela funciona no quintal da professora. Ok, eu vou ter que pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos falando sobre o impacto digital, mídia e entretenimento. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre o impacto digital, mídia e entretenimento. Queria colocar aqui o professor Ismael Furtado na conversa. Professor, e do ponto de vista cultural, nós vivemos nos melhores mundos hoje e com essa possibilidade de você entender todas as línguas, entrar em todos os espaços e estar antenado com todas as culturas, isso foi bom e para o aprendizado? Olha, eu não diria nem bom nem ruim. Eu acho que é um fato que existe aí, essa transformação, né, essa cultura digital que a gente está vivendo, ou cibercultura, como quiser ser chamado. Mas acho que, apesar de todos esses avanços tecnológicos, nós continuamos com as velhas questões ainda por resolver. Né? Nós falamos hoje em escolas que distribuem tablets, que colocam lousas digitais, mas que têm práticas tão antigas, permanecem com velhas metodologias, com velhas práticas, e aí a questão acaba até se tornando mais simbólica. O senhor fez referência à distribuição das cadeiras numa sala de aula, isso é muito simbólico, né? Quer dizer que se eu invertesse as aulas, a disposição física dessas cadeiras, permitiria uma maior interação entre as pessoas poderiam olhar nos olhos umas das outras. E eu já vi aulas extremamente antigas, tradicionais, autoritárias, em que só o professor falava e que estavam todos olhando ali para o professor e colocado uma forma de um U a distribuição das carteiras. E já vi aulas extremamente dialogadas, interativas, vamos dizer assim, para usar um termo mais compreensível hoje, e que estavam lá um atrás do outro. Então, acho que não é uma questão arquitetônica, é uma questão metodológica. Essa, sim, é a grande questão. Eu acho que a gente tem que trazer para dentro da escola as práticas culturais e utilizá-las a favor de um processo educativo. Não é assim? As crianças usam tablets em casa. Então vamos trazer para dentro da sala de aula. Agora vamos construir um material adequado para tablet, não é? E que possa servir, funcionar quando outra tecnologia não for mais adequada. A gente está entrando no digital e está deixando para trás, assim, nós estamos entrando no digital sem ter passado pela biblioteca. Nas escolas hoje você vai, às vezes dispõe uma biblioteca, mas não tem ninguém. Eu vou na universidade e fico envergonhado.
como as bibliotecas estão vazias, são pouco disputadas. E eu já passei por universidade públicas e privadas e o quadro é o mesmo. Quer dizer, e a gente está falando em leitura de tablet, quando deixou a biblioteca para trás. Então, eu acho que a questão central é a metodologia, o que a gente faz. E acho que a prática cultural é um bom caminho, porque ela nos diz daquilo que as pessoas estão fazendo e estão fazendo com prazer, como uma atividade prazerosa. Quer dizer, a gente fala que as pessoas não leem mais. É meio complicado você fazer essa afirmação. Quem é que não lê mais? Quem é que não lê mais? Eu vejo jovens lendo coleções de livros. Não lê o Harry Potter, ele lê a série do Harry Potter. Eu falei, olha, esse menino tem uma carga de leitura enorme. E a gente falando que depois do digital ninguém mais lê, porque está tudo pronto no Google. É complicado. A gente tem que olhar as coisas e ver como é que elas estão se relacionando. Assim, não tem milagre, não tem cura para mal nenhum com tecnologia. Eu acho que as velhas questões permanecem. Se a gente tem uma escola que estimula a leitura, isso pode ser num tablet, pode ser num PC, pode ser num livro, pode ser em qualquer coisa. Acho que as questões essenciais, elas continuam aí, nos cobrando, nos desafiando, e muitas vezes a gente fica meio assim, fascinado por essas tecnologias, por uma lousa. Muitas vezes o professor não sabe nem usar um retroprojetor, não existe mais. Eu vi, e eu como professor já devo ter feito isso muitas vezes. Às vezes você está num retroprojetor e está falando de costa para os alunos. Quer dizer, nós vamos entrar na lousa interativa quando a gente não aprendeu ainda nem a usar o velho retroprojetor e já abandonamos. Eu temo que a gente fica muito fascinado por essas coisas e não discute as questões essenciais quando a gente está se referindo, logicamente, à educação. É verdade. Eu queria colocar aqui o Marlon, porque eu tenho prestado muita atenção, né, nas redes sociais. O pessoal pensa que eu não tenho o que fazer, né? Mas como eu estou 24 horas ligado no computador, entende? E de vez em quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu não consigo viver. Eu não sou daquela geração. Não sei nem que geração é, geração A, porque agora já está na Y, né? Daqui a pouco está na Z, né? Porque eu sou da última geração. Porque quando o computador surgiu no mundo, eu também surgi ao lado do computador. Quer dizer, eu estava perto dele. Quando a internet entrou no ar, a internet comercial, eu estava perto da internet comercial. Eu estava produzindo para a internet comercial, então eu não posso ser de uma geração passada. Eu sou da geração do computador, eu sou da geração Y. Estou 24 horas no ar. Mas eu vejo, entende, agora falando em redes sociais, e que as pessoas gostam muito de colocar frases. Eu vejo até, e eu tenho contestado que aquelas frases porque eu sou um pesquisador, e eu tenho cuidado de ir pesquisar aquela frase que Albert Einstein nunca disse, que Platão jamais falou daquela frase. Entende? E as pessoas acreditam. Isso, né? É engraçado. É engraçado. O que é que você acha disso? Essa parte das frases, né, principalmente nas fanpages, nós vamos visualizar com bastante frequência. Então, assim, cabe ter essa busca, né, você ir além, não se restringir apenas àquela informação. Tipo, eu vi na fanpage e vou ter aquilo como uma verdade. Não, eu tenho que ir além. Mas, realmente, o Facebook, ele atualmente tem uma proporção que as pessoas não chegam mais a visualizar. Por exemplo, aqui na instituição, na FGF, né, o aluno ele olha a nossa fanpage para um recado, né, para uma frase, e o site fica em segundo plano, fica em segundo momento. Então, a visibilidade que a fanpage, que o Facebook tem para o usuário é imensa. E as frases, assim, vão ter esses virais, vão ter vídeos, e aquilo o internauta vai tomar como verdade, mas cabe ele ter o senso crítico em buscar, em analisar, em verificar se aquilo é verdade ou não. Né? Mas realmente vai ter infinitas questões, vai ter essas frases, vai ter afirmações que, será que são afirmações mesmo? Então cabe você tirar a prova dos 9. Isso é verdade, não é? E além, ir na biblioteca, né, se tiver algum material, né? Então, assim, eu acho que, falando nessa parte da educação, mesclando um pouco, a gente precisa ter os dois universos, né? Eu acho que o digital,
né? E o real, né? A biblioteca, o aluno comparecer, né? Eu acho que é de extrema importância a gente continuar com essa ligação, né? Do virtual e do real, né? Afinal, assim, mesmo com a crescente das redes, das mídias, da informação rápida e ágil, e que aquilo, para muitos, é uma verdade, né, mas que a gente sempre analise o todo, né, ter uma visão macro, é de extrema importância. E o que é que o senhor acha disso, professor? Eu quero concordar em algumas coisas e discordar em outras. Primeiro que eu achei maravilhoso quando o Marlos falou que, na minha área, a gente chama isso de letramento. Isso é um conceito da nossa área para mostrar o posicionamento crítico do usuário da língua diante de certas práticas sociais de linguagem. Por exemplo, essas frases, esses perfis fakes, que às vezes são usados para fazer graça, são lúdicos, né? Isso. Outro dia tinha uma frase assim, cheia de palavrão, aí entre parênteses assim, Clarice Lispector, já exatamente para brincar com aquilo, né? Jamais ela diria aquela frase que eu não posso nem falar aqui agora, porque ela é bem pesada. Mas, de qualquer modo, o que eu gostaria de chamar, concordando com Marlos, para a nossa conversa, é que a escola precisa criar situações didáticas de uso das redes sociais, para que a garotada, sobretudo, perceba as consequências daquilo que elas postam. O que eu posso postar e o que eu não posso? Quem eu devo seguir? Quando eu sigo pessoas preconceituosas, aquilo que elas dizem aparece na minha timeline. E se aparece na minha timeline, pode significar que eu concordo com aquilo. Então, a garotada tem uma sana de ter muitos seguidores, então eles vão só adicionando, não importa o lixo que vai rodar naquela timeline. E elas não percebem, né, a moçada não percebe, a importância de investigar mais profundamente a origem das informações. Hoje, dentro da sala de aula, chega as telas na mochila. Hoje, tablet, ou smartphone, iPhones vão nas mochilas. Então, num tempinho ali que sobrar, o menino pode fazer um vídeo bem comprometedor dentro da sala de aula. Basta ele ter uma conta pré-paga que ele já põe aquele vídeo no YouTube, ou aquela foto descuidada da coleguinha no Facebook, e aí as consequências serão muito danosas, muito lesivas para a formação de caráter deles, e tem consequências jurídicas. Então, a escola precisa mostrar, por meio de situações didáticas, que tudo que nós fazemos tem consequências, né? Então, o uso das redes sociais de forma inconsequente, muitas vezes existe porque a escola não entende a relevância disso entrar no currículo. É como o professor Furtado falou, é muito importante que a cultura faça parte do currículo. Se ainda houver um tempinho, eu queria falar de uma experiência, de um projeto de extensão que eu desenvolvo na UFC, chamado Amplinks. Amplinks é uma sigla para Ampliando Links. A nossa ideia é que os links se ampliem na escola. E esse é o segundo ano do Amplinks, e nesse segundo ano a gente está fazendo oficinas de letramentos digitais. E o critério para a escolha das escolas é que elas tinham que ser públicas, ou estadual ou municipal, não importa, mas tinham que ser públicas, tinham que ter bons laboratórios de informática, boa internet, mas ninguém usa. Então, se tem tudo isso, mas ninguém faz nada, essa escola era candidata a ser contemplada pelo Amplinks. Atualmente são 4 escolas em Fortaleza e 2 na região metropolitana. Então, nesse ano a gente está usando ferramentas de software livres ou não, que permite a criação e a edição de história em quadrinhos e tirinhos. Então, a nossa ideia é que a garotada navegue pelos botões que permita a edição e a criação de história em quadrinhos. Por exemplo, está em curso um trabalho belíssimo numa escola em Caucaia, que houve um problema lá de bullying muito sério. A escola começou a trabalhar esse tema e a gente pegou carona nessa necessidade da escola, e muitas histórias em quadrinhos foram feitas pela garotada por meio de ferramentas digitais gratuita, fácil, e qualquer professor pode usar, porque é muito, muito, muito simples. E a nossa intenção pedagógica era que o remix, a mistura de linguagens,
fosse agora algo importante para o ensino da língua materna. Porque o que está subjacente a isso é, se formar bons produtores de textos orais ou escritos é uma tarefa difícil, imagine formar produtores de textos multimodais, em que ele tenha que mesclar som, imagem, escrita, ele tenha que fazer mixagem de linguagens distintas, misturar coisas. Como que faz? Isso faz parte dos letramentos, saber produzir um bom anúncio publicitário, saber produzir para saber ler. Então, a ideia foi essa, e uma das coisas mais bacanas é que a garotada vai, algumas prefeituras que aderiram ao nosso trabalho, vão publicar os gibis dos meninos, né? E os gibis, eles contam a realidade deles. Então, foi uma maneira que nós tentamos de trazer mídias digitais fáceis de serem usadas para dentro da escola, e que o aluno pudesse se reconhecer como produtor de textos multimediáticos, que eles podem fazer isso, né? Então, tem sido uma experiência bacana, e a nossa ideia é que mais ferramentas entrem dentro do Amplinks. Ok, eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre o impacto digital da mídia e o entretenimento. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o impacto digital da mídia e entretenimento. Queria colocar aqui o professor Ismael Furtado na conversa, porque eu tenho muito ficado preocupado quando nós estamos falando de linguagem, de línguas, né, de língua pátria, de língua mãe, mas nas redes sociais a turma não tem, com exceção desses grandes autores que a gente não sabe se ele existe ou se ele disse, né? A gente tem uma certa dificuldade de entender. Mas, por outro lado, dizem que o nosso cérebro tem uma capacidade de entender o contexto, e isso está certo, isso está correto. A gente pode usar qualquer linguagem para divulgar e para propor ideias, mesmo que as pessoas entendam tudo errado e acabem entendendo certo. Esse é o palco da mídia digital, professor? Eu imagino que a gente vive, eu não sou especialista no assunto, o professor Júlio pode me ajudar aí, mas acho que a gente vive uma realidade multilinguística, não é? Nós somos, a nossa fala é entrecortada, nós falamos português, entrecortada de expressões em inglês, expressões adaptadas, novas palavras, acho que tem uma fertilidade de palavras enorme, elas surgem a todo momento, né? E acho apareceu também... uma tal de liquidação agora, né? Recentemente, né? Que não sei nem que diabo era aquilo, né? É a sexta-feira preta. Não é? Aí, não é uma coisa estranha. E também, nós estamos no mundo multilinguístico do ponto de vista das formas de expressão da linguagem. Eu acho que, se a gente observar o nosso cotidiano, o quanto do que a gente lê é informação audiovisual, não é? E o quanto a gente também fala no sentido do que a gente produz. E eu acho isso muito interessante. É a possibilidade de poder fazer uma tarefa com o meu aluno e essa tarefa não ser mais restrita apenas ao texto. Ela poder ser um áudio, ela poder ser um vídeo, ela poder ser uma dança, ela pode ser uma pintura, ela pode ter vários formatos. E acho incrível o potencial de possibilidades que se abrem para todas as pessoas se tornarem produtores. Perfeito. Isso, para mim, é o que é de mais fascinante no universo das mídias digitais. É saber que eu posso montar uma rádio web, eu posso produzir meu vídeo, né? E eu brinco sempre com meus alunos, olha, tinha 4 ingleses que tinham uma bateria, uma guitarra, as 2 guitarras e um baixo, né? E eles mudaram o mundo, foram os Beatles. E eles só tinham aqueles 4 instrumentos, né? Nós temos 1000 instrumentos nas nossas mãos, não é?
eu posso fazer uma música, compor uma música sem ser músico, eu faço um vídeo sem ser cineasta, eu posso pintar um quadro sem ser um pintor, porque as ferramentas para isso estão aí disponíveis nas redes. Fazer história em quadrinhos sem ser cartunista. Sem ser cartunista, não é? E ser um pouco de cada uma dessas coisas. E acho essa a grande possibilidade. Tem um autor franco-canadense que diz que nós somos agora, não somos mais receptores. Nós somos EMIREC, nós somos emissores e receptores simultaneamente. A possibilidade de termos voz nas redes, na internet, de disponibilizarmos aquilo que a gente faz, seja uma imagem, seja um texto, um pensamento, uma poesia, qualquer coisa, esses múltiplos canais e essas múltiplas linguagens que estão colocadas aí diante de nós, é o grande potencial que a escola deveria incorporar. Eu falei que era fundamental trazer para a escola as práticas culturais, e eu não citei o Facebook, ele lembrou muito bem, quer dizer, eu vejo que boa parte do tempo livre das pessoas hoje é no Facebook. Quanta coisa legal a gente podia fazer com o Facebook na sala de aula. E eu tenho um colega, o professor Robson, que ele deu uma disciplina inteira usando somente o Facebook. Fez avaliação lá, não é? Conversou com os alunos, fez a sua mediação. Eu faço isso. Não é? Ele deu uma disciplina inteira e eu fiquei espantado. Como ele foi capaz de usar aquilo de uma forma tão simples e foi extremamente bem recebido pelos alunos. Porque o momento de aprendizagem não foi alguma coisa diferente do momento de lazer, do momento de conversa, do momento de um passatempo, do entretenimento, e ela aprendeu naquele processo. Eu acho que esse é um dos impactos que a mídia digital tem provocado na escola, ou no nosso trabalho lá na UFC. Eu também tenho tido essa experiência com os meus alunos na graduação. Eu faço grupos de discussão no Facebook e também no Twitter, e tem a resposta é maravilhosa assim, deles, né? É como o Furtado diz. E eles capricham, né? E como está público, todo mundo está vendo, assim, pelo menos nos limites dos membros daquele grupo, eles querem se esmerar, e as discussões são acadêmicas. Né? Há isso. Então é muito bacana. Eu acho que é uma forma de, inclusive, a gente espraiar a sala de aula para além dos muros da universidade, né? Agora, a gente falava agora há pouco no intervalo que tudo isso demanda um trabalho bem maior. Então, eu acho que para que isso não se transforme num peso maior do que aquele que os professores, nós já carregamos, a escola tem que rever o currículo, enxugar o currículo, para que novas práticas culturais adentrem pela porta da frente como uma prática dessa. Porque imagina, se eu quero trabalhar o conceito de coautoria com um aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, isso é possível. Então eu uso a ferramenta de Google Docs. Jonas Luiz fica com o vermelho, o Marlos com o azul, o Furtado com o verde. Então eu sou o professor, acompanho esse texto que vocês estão produzindo. Então, toda hora vai estar lá, trechos vermelho, azul e verde. Eu vou vendo a coautoria. Isso significa que, quando eu sair da UFC, em casa, eu vou acompanhar. Olha o meu trabalho como vai aumentar. Então, a escola precisa rever o currículo, suavizar a nossa carga de trabalho e, talvez, ressignificar a nossa carga horária para que a escola traga essas práticas para dentro dela, porque senão a gente fica com as práticas antigas e muitas delas inócuas e tentando trazer as novas. E aí é uma carga muito grande para o professor. Eu queria colocar o Marlon aqui para ele me dizer o seguinte: como é que as empresas veem os funcionários ligados no Facebook? Isso é um ponto importante do funcionário no Facebook. Você tem que ter, as empresas têm que ter, como é que eu posso tem que ter esses dois mixes, o mix de liberar e outras que não liberam, né? Justamente o acesso ao funcionário, ao colaborador que entra no Facebook, que entra no Twitter. Até que ponto aquilo é positivo para a empresa? Mas do ponto de vista publicitário, de divulgação, não é positivo? Na parte publicitária, com certeza, vai ser super positivo, né? Em que sentido? O colaborador, ele utiliza aquela ferramenta para divulgar o produto, para divulgar o que ele tem à venda, né? O que ele tem a melhor a oferecer. Então,
as redes sociais, para algumas empresas, vai ser de extrema importância o acesso. Mas tem outras empresas que liberam, mas o funcionário não utiliza de uma forma corretamente. Então, vai ter duas versões. Por que o né? Facebook não tem um botãozinho para dizer o seguinte, não curtir? Porque o cara matei um cachorro, aí você bota curtir. Mas já tem o botão não curtir. Tem? Tem, é um dispositivo, no caso é uma extensão, que você pode instalar no teu navegador, né? E aí pode colocar o não curtir. Ainda não está dentro, né, da diagramação do Facebook, mas já existe esse aplicativo de não curtir. Então, se tem uma imagem, se tem uma frase, tem lá curtir e não curtir, mas você precisa instalar. Quando você faz a divulgação, por exemplo, de um produto e um serviço dentro do Facebook de uma empresa ou de uma instituição ou de uma escola, isso tem repercussão? Como é essa repercussão dentro da divulgação? Porque como é que você entrega essa mídia, né? Porque você está falando diretamente com a pessoa, né? Diferentemente de... A forma como a gente tem em lidar com a mídia, em lidar com essas redes, tem que ser bem delicado, tem que ser realmente bem minuciosa, tem que saber, para chegar até ao nosso cliente, para chegar até ele, eu tenho que analisar, eu tenho que rever, eu tenho que ver a melhor forma de impactar, né, positivamente e ter o resultado esperado. Então, assim, é realmente feito um estudo, né, de como melhor chegar no meu cliente, naquela pessoa, o que é que ela espera, o que é que ele anseia. Né? Então, realmente, as redes sociais, no departamento de marketing, ele tem essa preocupação, né? Ele tem essa preocupação de conquistar o cliente, de conquistar o público de uma forma sutil, né? De como chegar levemente, levando uma informação, levando conteúdo. Professor, eu queria que o senhor também desse o seu depoimento. Por exemplo, o senhor trabalha também com o Facebook lá na sua instituição, mas o senhor tem um limite, o senhor tem 10 milhões de amigos. Como é que o senhor faz e para o senhor responder e estar interagindo com esses 10 milhões de amigos que o senhor tem? É muito complicado, de fato. Quando se trata dos meus alunos escrever, eu respondo um a um. Tenho muito cuidado quanto a isso. O senhor dá pelo menos parabéns aos aniversariantes do dia? Eu depende também. Amigos muito queridos, eu parabenizo, né? Todos os que estão Não, porque tem muita gente que você faz uma palestra numa cidade, né? As pessoas te acham e te adicionam. Agora, eu olho quando fulano curtiu, aí eu não vou nem abrir. Fulano comentou. E depende do que, aí eu abro, porque às vezes eu preciso dar um feedback. Mas não é fácil, a sobrecarga é grande. Agora, mesmo que o Facebook, para mim, seja trabalho e pesquisa, porque eu trabalho pesquisando a relação de linguagem e mídias digitais, mas também é lazer. Tem hora que eu fico rindo de um monte de bobagem, sem fundamento algum, que aparece ali. E quando eu estou meio bravo, eu também é um divã. Eu digo coisas contra o governo, contra as estruturas sociais. Aqui por lá eu digo umas bobagens minhas, assim, muito minhas, as minhas idiosincrasias políticas, minha maneira de me colocar no mundo, né? E eu uso muito mais o Twitter do que o Facebook. Como as duas ferramentas, no meu caso, estão interligadas, o que eu digito no Twitter vai aparecer no Facebook. Aí o que é que acontece? Muita gente me respondeu no Twitter e muita gente me respondeu no Facebook. E aí não dou conta de dar uma contrapalavra, assim. Então, aí eu já digo para algumas pessoas, eu vou te adicionar, e pelo inbox eu digo, olha, não liga se algumas vezes você colocar alguma coisa para mim e eu não responder. Às vezes é o tempo, não vou dar conta. Eu sempre falo. Professor Furtado, como é que fica o momento de leitura? Será que essa geração do Facebook, essa geração da internet, entende dizer, ela não vai ter mais acesso às nossas bibliotecas? Eles jamais irão na biblioteca para pegar um livro, um clássico, por exemplo, para ler? Eu acho que assim ampliou expressivamente até a nossa ideia de literatura, né? Assim, é literatura também quando eu estou lendo no Facebook,
Não é? Ali tem muita ficção, ali tem muito realismo fantástico, ali tem histórias de vida. É uma fonte de informações muito amplas, assim. E aquilo lá me constitui, vai construindo o meu pensamento, o meu imaginário está lá se constituindo quando eu estou navegando, por exemplo, na página do Facebook. Eu acho que é uma outra literatura que se soma às outras. Nada exclui nada. Eu acho que se a gente pensar qualquer coisa excluindo, assim, ou acreditando no fim de alguma coisa, não vai existir. Assim, acho ótimo ter um leitor de e-books, mas o livro é insubstituível. O livro é uma coisa, o leitor de e-book é outra coisa. Não é? E que se soma a outras fontes de leituras, e eles só acrescentam, eles se somam, eles criam assim, uma nova, uma ecologia, um ambiente, um meio ambiente intelectual, que se modifica. Não é mais somente o livro. Acho que são todas essas coisas juntas. Assim, eu acho que nós estamos caminhando para aquela aprendizagem ubíqua, que de certa maneira sempre existiu, mas que agora está ampliada, né? Sim, bem mais saliente. Bem mais, assim. Mas eu acho muito bom também é que você, quando está lendo, é uma leitura ativa, né? Você participa, você constrói o texto que você está lendo. Isso é que é interessante, isso é que é rico, isso é que é uma potencialidade assim, enorme que a rede tem. Não é? Assim, eu pessoalmente não uso o Facebook, mas é por preferência. Eu acho que tem informação demais, vai me tomar um tempo enorme. Então, eu sou mais atraído pela síntese do Twitter. Acho fantástico expressar minha ideia e depois olhar que não sobrou, nem faltou nenhum caractere, ficou zero lá no finalzinho. Para mim é o maior elogio, assim, é poder expressar uma ideia e no final não sobrar nenhum caractere e nem faltar. Não é? Me atrai mais essa síntese, enquanto eu acho o Facebook meio verborrágico. É coisa demais, bobagem demais, coisa boa demais, tudo demais, é muito intenso. Eu prefiro uma coisa mais simples, mais seletiva, mas eu leio aqui o que o professor Júnior escreve no Twitter, acho mais interessante essa síntese, mas vejo no Facebook assim, um potencial de informação muito grande e que a escola deveria assim, acolher, trazer para dentro da sala de aula. Eu acho que a gente está vivendo um momento na educação que é o seguinte: o real está se virtualizando, não é? E o que é virtual está se presencializando. No que sentido? Cada vez mais na universidade eu posso ter contato à distância, para além do espaço da sala de aula. Não é? E no ambiente virtual eu estou cada vez mais presente, mais próximo, olhando no olho do meu aluno, mesmo que ele esteja lá em Horizonte, Pacajus, Messejana, em qualquer lugar do planeta. Está tendo menos rupturas e mais linkagem. Nunca o online e o offline se confundiram tanto como agora, né? E acho que tem que ter que encontrar o melhor de cada um. O melhor de cada um, não é? Assim, não que a gente só vá estudar à distância, nada substitui o contato pessoal, a possibilidade de mediação quando estamos juntos é enorme, mas eu não descarto, não excluo a mediação à distância. A começar pelo cheiro, né, professor? A gente tem que sentir o cheiro. Sim, tem toda uma afetividade que acho que contribui para a educação, principalmente o diálogo. Acho que o nosso diálogo é mais intenso, mais verdadeiro, quando nós estamos próximos fisicamente. A subjetividade também ela é um caminho para a aprendizagem. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e cada dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. Lembrar apenas que 1 minuto tem 60 segundos, viu? Começar ali com o doutor Júlio Araújo. Quero agradecer imensamente esse espaço de interlocução e de troca. Aprendi muito ouvindo os meus colegas e foi um prazer poder retornar aqui, conversar
com o Jonas Luiz de Capuí, que é alguém que eu admiro muito, muito inteligente, tem muita argúcia. Dizer que eu estou sempre à disposição para discutir os temas que eu estudo aqui nesse programa tão bacana. Muito obrigado. Ok, professor Ismael Furtado. Muito obrigado pela oportunidade, assim, foi ótimo conversar aqui com vocês. E eu queria falar, assim, dar um recado para as famílias aí. É que se a escola não é boa sem tecnologia, ela não será boa com tecnologia. Então vejam, acima de tudo, as questões metodológicas, o projeto pedagógico da escola, acompanhe o que seu filho está navegando, o que ele está fazendo na internet, que você vai encontrar muita coisa boa para fazer junto com ele. Não o deixe só, né? Não deixe seu filho adolescente sozinho na internet. Vá com ele que você vai se divertir e vai aprender muito. Marlon Silveira. Gostaria de agradecer o convite, né, da FGF TV, da Universidade Viva, nesse papo aqui que foi muito bacana, essa troca de ideias, e ter como conclusão ver que as redes sociais conseguem causar esse mix de positivo, de negativo, de relevância. Então, assim, ver que ela ainda vai ter ainda vai ser um assunto muito discutido aí nos próximos anos, e que a gente tenha esse cuidado, né? O que o professor Ismael falou, a gente ter essa atenção em utilizar as nossas redes sociais que estão aí presentes. Eu queria só dizer para vocês e para o telespectador, não acreditem, exceto nas fotografias que eu boto no meu Facebook. Acreditem no texto, sou eu que escrevo. Eu me divirto muito com certo? elas. Sou eu que escrevo o texto, se todos os dias eu escrevo mesmo, né? Mas eu gosto de escrever muito. Mas as fotografias, entendo, são inventadas, são apenas uma figuração para ilustrar o meu texto, né? Porque eu estou sempre ao lado do presidente Clinton, né, do presidente Bush, da Angelina Jolie, uso carros maravilhosos para vir trabalhar, né, helicóptero, avião. Né? Meu café da manhã é uma coisa absolutamente fantástica. Eu adoro suas fotos, eu curto várias. Porque isso, entende, é que é aquele espaço, aquele momento, embora que você acaba conseguindo colocar uma mensagem legal, né, de uma brincadeira para você atrair. Isso eu gosto muito, eu acho que esse mundo de comunicação vai ajudar muito na escola. E eu acho que os pais também devem ter um certo cuidado com o que a criança vê, né? Porque tem gente muito maluca em todo, né, o nosso universo. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Este programa também é exibido através do YouTube, no nosso portal youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.